Vamos ver. Olha a cara dele de tímido. Ah, É tímido? o que ele vai falar do casamento dele vai ser outra coisa. Não sei. Cuidado com o que você vai falar. Não tá gravando não, né? Já tá gravando e dançou. Há muito tempo, ó. Então vai, então Dançou. Agora vamos, que não Agora tem mais já jeito. É igual é. montanha-russa. E agora Prepara. eu não gosto de montanha-russa, já vou avisando, eu fecho o olho, porque assim... Você gosta de É o montanha-russa? caos. Ah, tô. Então mas eu não prepara gosto. que a gente vai fazer uma puta viagem agora, hein? Nossa senhora, ainda bem que Vambora. é sentado. A nossa expedição. É. Ei, gente, Desirê aqui para mais um episódio do Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje eu trouxe a história de dois guerreiros. Uma guerreira que deu um 360 na vida, porque nasceu uma preciosidade. Mostra a preciosidade dela. Eu sou rei. Pensa bem. Ele nasceu assim? Eu nasci assim mesmo. Patrícia e Luiz Eduardo. A rainha e o príncipe herdeiro. A rainha e o príncipe. Aí formou. É ruim, hein? E foi justamente com esse astral, com essa energia que ela deu uma guinada na vida. Encarou o desafio contra tudo e contra todos, né? Porque na hora de apontar os problemas que você tem, o que você não vai conseguir fazer na sua vida, tem um monte. Mas ela comprou a briga. E hoje ela está aí, Luiz Eduardo, com total autonomia. Ele vai contar pra gente da Expedição 21, que ele quero saber tudo, e do noivado. Mas antes, eu quero apresentar a Patrícia e quero que ela conte. E a gente quer saber desde o início, quando você descobriu que o seu segundo filho nasceria com Down. O que você sentiu do fundo do seu coração? Não fala assim não, por favor. Por quê? Eu fico emocionado. Ai, que lindo! Não fala assim não. Então deixa Mas, deixa eu mas essa pensar. é a nossa emoção. Eu falei que a gente ia pegar uma montanha-russa de emoção. Primeiro era. Você. Não, vem Então junto tá. então, porque eu sozinha em montanha-russa não sou boa. Então, vamos começar Do início. do início. Você né? soube antes? Não, eu soube depois, quando ele nasceu, né? Que era uma criança que era cardíaco, né? E que tinha síndrome de Down, né? Mas o cardíaco era uma preocupação muito grande, não dava para a gente pensar em qualquer coisa além do cardíaco, né? E ele fez cirurgia, né? Com 7 meses. Então, até 7 meses foi bem... Ele lutou bastante para estar aqui no meio de nós, né? A vitória é dele. E a gente foi ajudando. Sim. A sua vitória. Você já tinha um filho, ele tinha quantos anos? O Thiago Henrique estava com 2 anos e meio, mais ou menos, quando o Luiz Eduardo veio. Né? E o seu mundo desmoronou naquele momento? Talvez o meu mundo desmoronou pela forma como as notícias foram dadas. Né? Com pouca sensibilidade, com pouco amor ao outro, com pouca empatia e com pouca perspectiva de que o ser humano ele se desenvolve em potencial pleno. Traduz né? para mim. Como é Então. que chegou a notícia para você? O médico chegou, lindo, maravilhoso, falando que eu tinha recebido uma criança, né? Estava com suspeita, porque depois do cariótipo que se faz a confirmação, né? Mas que tudo indicava que era uma criança que ia ter muitos desafios e que não seria... Esses desafios não ia dar em muita coisa, não. E você? Então, a gente fica pensando, como você vai olhar para um bebê que acabou de nascer e não vai achar que esses desafios são sempre desafiadores, porque, né, criança em desenvolvimento é desafiador, mas eu acredito que depende de quem está recebendo essa criança. Então, eu sempre pensei, se é meu, se é do meu marido, nós vamos dar as oportunidades. E ele vai escolher o que ele quer fazer com essas oportunidades. Seu marido foi companheirão? Foi o tempo inteiro. Né? A gente não deixou... Que bom! Né? Assim, não deixamos a peteca cair porque foram muitos desafios, né? E por conta do cardíaco, a gente, né, vivia indo na cardiologista até fazer a cirurgia, foi bem difícil, né, lidar com esse... A sensação que você teve é tipo assim, eu te desafiei. Esse menino não pode vir a falecer, não vai dar em nada, aquela coisa bem trágica. Tocou no teu íntimo, peraí, eu vou mudar essa situação.
Toca, né? Assim, toca muito no íntimo da gente, porque você está lidando com saúde, com doença. E a gente tem até um limite, né? É um limite, que você faz tudo, mas tem uma hora que você entrega para o médico. E quem entregou ele para o médico lá na porta, né, da UTI foi eu. Daqui para lá, a mãe não entra. E o médico tinha conversado com a gente e falado, eu prometo que eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para retornar um menino melhor. E adivinha o que veio? Chegou? Um menino consertado! E aí menino veio... consertado. Ele E fez aí a foi cirurgia? outro, e aí depois disso, assim, foi um boom, né, de desenvolvimento. Realmente o desenvolvimento ficou gordinho e teve mais saúde, porque, né, vivia doentinho e tudo, porque não engordava e tal. E aí a saúde explodiu, graças a Deus, assim, foi uma criança muito saudável, sem intercorrências de criança, né? Mas assim, sem muitas coisas. E você mudou a sua vida profissional também, né? Como verdade, é que foi eu mudei. A minha primeira formação é em letras, né? Eu fiz faculdade de letras e tudo, estava no mestrado. Sempre dei aula de música, porque música perpassou pela minha vida toda. Você é pianista? Meu piano tá ali, né? Olha, depois aí você podia tocar pra gente. Não, tô desatualizadíssima. Mas assim, aí eu dava aula de música, né? Dava aula de teclado e dava aula de piano e tudo. E as minhas aulas, a minha sala, os meus alunos, vários deles tinham alguma questão. Eu tinha alunos com síndrome de Down, eu tinha alunos cego, eu tinha alunos com DI, e eles chegavam assim da maneira mais fluida, a vida já vinha encaminhando com isso. Eram meus alunos super queridos, os outros alunos todos acolhiam, a gente fazia apresentação, e aí quem eram as estrelas geralmente eram aqueles que tinham mais dificuldade, para mostrar que eles podiam. Você sempre lidou com a diversidade? Sempre lidei com a diversidade. E você acha que isso te preparou para acolher e lutar por ele? Não. Não? Eu acho que é a diversidade. A vida é diversa. E tá tudo bem. Sabe o nome disso? Não. Sensibilidade. Prazer, então. Você tem essa sensibilidade, essa empatia para com o outro. Você é um ser empata. É verdade, é verdade. E eu brigo pelo outro, né? Eu acho que os dias... Eu brigo com Briga com você? Sou uma mãe brava. Você tá ligado que ela tá começando, mas daqui a pouco eu viro pra você. Tá. Eita! Que eu quero saber tudo. Tá bem. Sei lá desse tudo, hein? Mas é isso, a gente acreditar no potencial do outro. E eu via os meus alunos todos se desenvolverem, e as famílias todas vinham muito perto, a gente conversava muito. Então, assim, foi sempre essa troca. Então, para mim, era fluido isso, era natural. Tanto que eu lembro que eu tinha uma paciente, uma aluna na época, né, com síndrome de Down, e eu liguei, né, depois que passou alguns dias e tudo, eu liguei para a mãe dela e falei assim, olha, eu ganhei uma ED também, só tem que uma ED menino, tá? Porque o meu é menino. Aí ela, assim, desabou a chorar, porque já era adulta já na época, né? E foi lindo, sempre foi lindo. Tá vendo que eu comecei a chorar? E vai borrar, hein? Nem ligo. Mas é verdade, é verdade. Assim, era uma pessoa que me inspirava muito, a mãe dela, né? A Dona Marinha. Muito, muito, muito. Eu gostava muito dela. E, assim, eu acompanhei ela até quando ela partiu. E ela é uma menina com autonomia também. Ela era uma menina com autonomia, que viajava, que ia para Disney, a irmã dela levava ela para tudo quanto é lugar. Então, assim, tem potencial. Eu já convivia com isso, eu já participava disso, sabe? Assim, mas você foi além, né? Porque o que acontece, né? Eu quero muito que tudo dê certo para ele. Graças a Deus, Deus sempre me deu muita iluminação divina, né? Me deu também uma família estruturada, né? Que eu tenho uma casa, eu tenho um marido, a gente sempre foi muito parceiro e a gente conseguiu levar para as terapias, conseguiu fazer essa dinâmica, que é um kit. Quando ele nasceu, eu falava, gente, caro. tem que ir pro... É muito caro os tratamentos. Nunca foi barato, hoje não é barato e ontem não foi barato, né?
Mas, e aí o que aconteceu que você falou? Ah, você deu uma guinada na sua vida? Dei, sabe por quê? Porque eu queria entender como pensa. Por que é difícil pensar? E aí, o que eu fiz? Eu fui para a faculdade, voltei de novo para a faculdade, sentei na carteira e fui estudar. Para entender os pensamentos, para entender a linguagem, para entender a fala, como a fala sai, como eu penso para falar. O que eu penso? Eu falo tudo? Eu não falo tudo? Você, tipo, pensou assim, eu preciso ajudar o meu filho, eu tenho que entender a fundo disso para mudar a situação dele. E acabou replicando isso de E uma a maneira ideia profissional? era essa. Eu nunca, o que está comigo, o que eu aprendo, eu sempre passo. Se é você que chega perto de mim e me pergunta, ou se é você que quer, sabe? Assim, eu não faço holofote, eu acho que não é isso. As pessoas chegam porque elas são enviadas por Deus. Quem está perto de mim, quem está junto, quem está trabalhando, é tudo assim, uma corrente. Então, se Deus mandou vocês, se Deus mandou o seu filho para vir comigo, estar comigo, eu vou dividir tudo que eu sei com você, eu não escondo. Por quê? Porque quanto mais você ficar empoderada, quanto mais você entender, mais essa criança vai crescer. Por quê? Porque eu te abasteço de teoria, eu te abasteço das coisas, e mais o mundo vai respeitar. Porque não adianta você querer fazer só bem, aí eu vou fazer só bem para mim e os outros que se... cada um viva a sua vida. Então, deixa eu te contar um segredo. Não é assim que a vida faz. Porque se eu entrar aqui dentro da minha casa e fizer a casa só fechada para mim, não tem beleza. Eu vou andar e aí eu vou ver o outro sofrendo, Não! É você compartilhar. Acho que nós estamos aqui, a gente não cai de paraquedas nesse mundo. Nós estamos aqui para poder iluminar, para mostrar amor, para não sei, né? Mas a gente está para, sabe, é isso, para você compartilhar e para você dividir. Se o que eu tenho que dividir é amor, se eu tenho que dividir é o que eu sei, eu vou fazer. Então, desde o início, quando eu voltei para a faculdade, eu pensei, eu vou estudar, eu vou entender, mas não vai ser só para mim, porque senão não tem graça. E hoje você tem uma clínica? Então, a gente tem uma clínica, nós somos nós somos vários sócios, uma clínica multidisciplinar e tudo que a gente atende a diversidade. Né? E assim, a diversidade linda e maravilhosa que muitas vezes em outras clínicas, não quer atender, outro profissional fala que já deu tudo, né? Porque às vezes é adulto, né? Ou às vezes são crianças que não falam. E então, tudo se pode. A gente precisa de usar a carta certa, a estratégia certa. E se não está aprendendo, não é a criança, não é o adulto o problema é comigo. Eu é que não estou conseguindo, sabe? Tem que ter muita humildade para chegar nesse ponto, de você entender que às vezes o problema, aliás, nunca é o outro, né? É sempre a gente. Não, a gente não pode ser, porque o problema é da gente. É da gente. Eu que não estou sabendo me comunicar, eu que não estou sabendo fazer uma estratégia. O que você está falando para mim, que eu sou leiga, eu acompanho, mas eu nunca lidei tão perto, né, para entender. O que você está me falando é que todo mundo tem potencial. Sim. Você só precisa achar o caminho? Perfeito. Um resumo, assim, belíssimo da ópera. Todo mundo tem potencial. Gente. Nasci para isso. Não fala não, mamãe. Eu não. Eu vou chorar. Eu vou Aqui, chorar. calma. A minha mãe que tá falando. Ela que vai chorar atrás do lencinho. Quem precisa do abraço do lencinho é ela. Pode me dar lencinho. Pode dar um lencinho Pode pra me dar lencinho. lá. Porque eu quero. Lá. E você já impactou a vida de muitos, Luiz Eduardo? Eu quero muito abraço. Nem sei, sabe, Desirê. Meu Talvez. parceiro, Zê! Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Quem está perto da gente, quem convive com a gente, todos os dias eu procuro fazer o meu melhor, dar a minha melhor energia, né? Para eles ficarem felizes. E me conta como é que é o dia, como é que você vai me contar, como é que é seu dia? Agora eu vou até relaxar, porque é um dia super tranquilo. O que você faz? Você acorda e come um sandubão, igual eu peguei você comendo. Não, eu falo com ela, isso aqui é só muito raramente. O que você faz de manhã na hora que você acorda? Porque não sou eu que te acordo. Eu acordo sozinho. E aí você faz o seu café? Eu faço. Mas o quê? Faço omelete sozinho.
Mas, É verdade ou é mentira? não, é verdade. É verdade? Mas você leva o omelete pra onde? Conta. Conta. E aí você Conta faz o pra eles. omelete. E aí você faz Eu omelete, gosto de faz seu café lanche. também. Aí você guarda, porque você vai levar isso pra onde? Pro café. Ah, você faz. Uai, você estuda no CAV? Eu trabalho lá. Você trabalha no CAV? É. O que você faz lá? Eu dou bom dia pros alunos. Mas- Eu coloco bastante água também. E agora, a semana passada você me falou que subiu de posto lá. O que você Eu é sou agora? inspetor do café. Inspetor. Inspetor? Ó, meu É. Com 22 anos, hein? É, Eu sou inspetor, sou chefe do café. E agora eu quero saber o que você faz com o seu salário. Eu não vou falar, não. Ah! Não vou falar, não. Ó, Ah. eu conto pra Desirê, e é segredo, tá, Desirê? Semana Eu passada... tô juntando meu dinheiro que eu vou casar. Ah, E você namora? Há Namoro. muito tempo? É. Quem? A Gabriela Tropa. Gabriela Estopa. Você Estopa. Estropa? Ó, tá me consertando. Vai vendo aí. É, inspetor. É. Mas... E ele não quis me mostrar uma foto dela. Ah, não. Não. Não, é porque ele tá... Ciumento? É bem ciumento. Eu bem sou, Você é sou eu ciumento? mesmo, eu mesmo. Ai, É? gente. É. E bem você namora há ciumento. quanto tempo? Desde março. Não, Desde- quanto tempo que você fez de namoro? Ah, meu Deus, dia 24 de março aqui, faz quanto tempo? Dois anos já? Então Dois você tá anos. juntando dinheiro do seu salarinho só pra casar? Não, para comprar apartamento. Sério? E você É. tá com muito? Oi? Você E tá lá? com muito? Aham. Ó, vamos contar pra ela aqui, mais baixinho, pra ninguém escutar. Tá bem. Semana passada, nós estivemos lá lá no investimento, lembra? Que a gente foi, né, um consultor de investimento. Ah, ele tá botando? Ah, pra quê? Pra investir o dinheiro, ué. É. Pra render, porque ele falou... O que você falou pro Félix? Que tu ajudou dinheiro Pra quê? pra mim casar. Pra ficar rico. Tá Ele bom? quer ficar rico. Meu E sonho é pão duro? Ah, então, Eu sou- ele eu sou guarda. Você é seguro? Eu sou. É guarda. Gasta o seu? Eu quero. Fala sério! Ai, eu acho que eu também vou fazer isso. Faz isso. Não, E aí ele não trabalha o dia inteiro ou só pela manhã? É só pela manhã. Então, mas conta pra ela que eu acho que é interessante essa Eu história. trabalho em 2 lugares também. Ele trabalha em 2 lugares. Mas primeiro vamos falar do CAV. Tá. Como é que você chegou no CAV? Foi eu que arrumei emprego pra você? Foi. Eu? Não, o meu patrão Lauro. O seu patrão Quem que você Laurence? chegou perto do seu patrão Lawrence e falou com ele? Eu falei com você, eu quero trabalhar. Ele era aluno? Eu era aluno, sim. Aí quando tirou o 3º ano, ele ficou o ano inteiro falando pro Lawrence. É. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. É, É, assim. e aí ele? Ele demorou a te botar pra dentro ou você ganhou pelo consigo ir. Eu falei pra você não olhar pro Mazei. Eu não O que eu te consigo, falei? Eu não parceiro. Eu falei pra você não olhar pro Mazei. Não olha pra ele. Ai, gente, fala Aí sério. ele foi, Aí insistiu. ele insistiu, aí depois o Laurence pegou e me chamou e falou, Patrícia, ele tá querendo trabalhar aqui. Eu falei, ih, gente, Aí eu tô querendo sim. então, vamos ver, e aí? Aí ele falou, uai, só você deixar. Eu deixo. Aí eu deixei. Que bom. Aí ele formou, ficou um mês de férias e começou a trabalhar. Quanto tempo tem que você tem de CAV? Janeiro. Desde 13 de janeiro. 3? 3 Quatro. anos? 3 anos. Três. 3 anos que 3 ele já anos. trabalha. É, 13 anos E que qual eu que é o outro trabalho. emprego? Você tá um trabalhador do Brasil mesmo, hein? É, eu sou mesmo. É. Qual Onde que é você o trabalha? outro? É. O outro, eu trabalho no Chapatê. No Japatê? É, Você faz o que lá? eu recepciono os clientes. E ele pediu, foi lá e pediu também. Foi. Uai, o Pedro que o diga, né? É, eu Pedro que diga. Cara, isso tudo é dele. Ele já foi pedir emprego, né? É. Porque ele é assim, ele é um pedidor de emprego, né? Então, assim, eu até pensei, posso vender, mas não queria vender tanto, né? Mas, enfim, vai lá. E aí teve uma vez que eu sempre levava ele no mate, lá na rodoviária, ele ia lá, comprava Pra o mate. trabalhar lá também. Aí teve um dia que ele falou, eu quero trabalhar no mate, e agendou com o Fabiano, eu não conhecia o Fabiano, agendou com o Fabiano uma Conheceu entrevista, sim. aí eu Conheceu conhecia, até É. o Fabiano teve que se apresentar E pra tudo. mim. Ele que pediu, e aí, Eu que pedi pra trabalhar. aí o Fabiano agendou com ele uma entrevista e tudo,
Então ele trabalha de manhã à tarde? Ele trabalha de manhã e de noitinha. E de noitinha. É. Lá E no é- Chapatê ele vai menos, né? Porque, assim, precisa de fazer outras coisas e tudo. Mas o CAV é todo dia. O cara É, todo dia. Todo dia. E ele continua com algumas terapias Não. de estímulo, não? E a Júlia faz o quê? Faz Coitada nada. da Júlia. Eu vou falar com ela. Vai falar. Amanhã de manhã A Júlia cedo. faz o quê? A Júlia é psicóloga. É assim. Mas aí lá no espaço, né? No espaço Conviver, né? Ele faz terapia com a Júlia, né? E ele faz oficinas. Ele faz oficina do café, que a gente tem um grupo de jovens, né, diversos também, onde a gente treina as habilidades, treina a autonomia. E ele tem autonomia? Sei Não é lá. que tem, né? Tem. Tem. Ele acorda, ele faz a comida dele, ele se vira. É, só isso. Só isso. Café também. Aí ele toma conta da casa, ele que sai fazendo um monte de coisa, ele é cheio de função. Quem trata dos cachorros? Eu. Isso é obrigação dele. É. Assim cachorro como é dele. Você Cachorro é queria meu. que eu tratasse de cachorro dele? Não, fala sério. Melhor você. Joga o cachorro fora. Melhor você. Mentira, né? Os tem cachorros que estimular e largar mesmo, né? É. O coração não fica apertado, será que ele dá conta? Fica. Eu de tô vez assim, em quando. ué. Mas ele fala que dá, então. E você confia e vai. Vai. E foi nessa confiança que ele me explica a Expedição 21 que ele participou. Então, a Expedição 21 foi uma seleção Não que... conta não. ela Não, quer não. saber, deixa eu contar. Porque você ficou lá sozinho, Vou contar sem no sua mãe, sem seu pai, sem seu irmão. Eu- Você ficou sozinho quanto tempo? 3 dias. 3 dias. 3 dias, Eu conheci o Alex também. O Alex Duarte. O Alex Duarte, assim... Ele tava escondido e eu tava assim, ó, observando ele. Mas me conta, pra gente Então, a saber. expedição é um projeto, né, assim, nacional e que várias pessoas... Ele procura diversificar norte, sul, leste e oeste, né, do Brasil. São 18 jovens com síndrome de Down dentro de uma casa. Nós vamos para São Paulo. Gente, isso pode melhorar, né? Porque tem no Rio e teve em Orlando também, né? Quem Então, sabe você não assim, faz aqui em Juiz de Fora, hein? Uai, não, Vamos mas fazer? Não, peraí que a gente vai... Você vai ser um inspetor. Eu Você sou- vai ser o Duarte daqui. Eu sou assim. Viu? Já gostou da ideia, né, Bernardinho? Mas aí, assim, o Alex trabalha, ele faz, e é muito além da Expedição 21 que ele tem, né, o Instituto Cromossomo 21. Exatamente, o Alex é um ser iluminado também. É o que eu te falei. O universo vai, né, alinhando a gente, vai direcionando a gente para as pessoas iguais a gente, no sentido de acreditar, né? Então, o Alex acredita. O Alex não tem filho, não tem irmão, não tem pai com síndrome de Down. Ele acredita, ele conviveu, ele conhece e ele, assim, se apaixonou, né, por essas pessoas que têm um cromossomo a mais. Ponto final. Né? E aí, com isso, ele foi desenvolvendo e chegou à expedição. O Luiz Eduardo participou da quinta expedição, né? Que foi assim, foi muito emocionante, né? Por quê? Porque assim, primeiro, estava numa outra cidade, com um grupo diverso que a gente não conhecia ninguém, né? E a gente chegou nessa casa e eles deram tchau pra gente, né? Depois, até ele deu tchau pra mim. Tchau. Foi mais ou menos assim. Você conheceu muita gente lá? Conheceu, né? Muita gente. 18, você imagina 18. 18 na mesma casa. Na mesma casa. E aí lá eles tiveram desafios, lá eles fizeram equipes. Então, assim, teve várias provas, teve vários aprendizados, teve várias... teve várias emoções, não é? E chegou no último dia, teve formatura, né? Porque todo mundo conseguiu ficar, todo mundo conseguiu realizar as tarefas. Todos os 18 ficaram uns 3 dias sozinhos. Sozinhos. E aí as famílias, nós ficamos em hotéis. Olha, né? até me arrepiou, porque você foi mostra muito autonomia, cara. Muito bacana. Tá vendo? Você danou-se, você vai ter que se virar sozinho o resto da vida. Fala com ela, é isso mesmo que eu quero. Falei pra você não olhar. Aí sai todo mundo de lá. Aí sai todo mundo de lá assim, né? Querendo morar sozinho e tudo. Ele queria morar sozinho? Eu quero. Mas aí Não, você vai morar com a Gabi. Já tá resolvido. Pois é. Já tá aí, resolvido. Mas se eu quiser convidar meus parceiros... Não, mas eu acho que não cabe tanta gente, não. Acho que não cabe tanta gente. Já falei pra você evitar aquele que é maluco. Eu não assisto, não. É meu parceiro. É seu parceiro? É. Tem certeza? Fazer o quê? Então né?
Mas aí, Desirê, o que que acontece? Nós estamos fazendo aqui em Juiz de Fora, né? Igual eu te falei, a gente tem uma clínica que chama Espaço Conviver. Onde que né? fica a clínica? Aqui em São Pedro, logo ali depois da universidade. E você é pago, atende plano de a clínica é paga, atende plano de saúde também, né? E a gente tem uma ONG que funciona ali, Ai, que que a legal. ONG é da Jamília, mas do Francisco, e a gente dá os apoios também, porque nós somos terapeutas que atendemos pela ONG, valor social, né, e tudo. E nós, desde o ano passado, antes do Luiz Eduardo ir para a expedição e tudo, a gente já estava com um projeto escrevendo e tudo, que a gente acredita na autonomia, a gente acredita no potencial e a gente acredita nesse potencial sem as famílias. Então a gente já foi assim, foi tudo muito intenso o ano passado, porque a gente transitou por tudo isso, né? Eu transitei pela Expedição 21, sendo mãe dele, e eu já estava com o projeto, que a nossa equipe... É bom, né? É ótimo. E E a gente já estava com essa equipe já escrevendo um outro projeto, só que de imersão. E aí a Jamília, mas o Francisco se mudou daqui de Juiz de Fora para São José dos Lopes, que é do lado de Bitipoca, né? E aí a gente começou, né, a fazer projetos de imersão lá. Então, essa ideia de ter jovens, só que tem que a gente leva esses jovens sem as famílias também, e eles ficam sexta, sábado e domingo. Aí as equipes vão se diversificando, porque, igual eu te falei, nós somos multidisciplinar, né? E aí são 8 jovens. Aí é uma equipe menor, só que tem que eles estão indo todo mês. Todo mês eles vão. Todo mês eles vão, eles ficam uns 3 dias lá. Imagina fazer E isso em aí larga lá- escala. Imagina. Nossa, gente. Imagina. E assim, e é emocionante pra gente, porque assim, eu e a Patrícia Laval, né, que é a Fono, que trabalha comigo também, nós fomos as primeiras aí com o grupo. Só tem que é um grupo que a gente faz a oficina de café com eles toda semana. Então a gente já conhece, já sabe como é que é e tudo. E aí, né, a primeira vez, eles dormiram sem mãe, sem pai. A gente colocou 2 para dormir com a gente, que a gente achava que elas iam sentir mais falta da mãe. E o resto, cada um E teve o sentiram? quarto dos meninos. Então, sentiram, mas assim, ficaram com a gente muito bem. Sentiu que nada. Sentiu! Deu uma, né? Sentiu! Ô, parceiro! Mas assim, aí, mas aí eu não posso voltar, porque sabe como é que é, né? Eu tenho um filho lá, né? Então, Sou eu assim, mesmo, ó. a É. próxima Ó. turma é que eu volto, entendeu? Mas assim, foi muito legal e foi muito, acho que muito inspirador pra gente. Sentar numa mesa, fazer refeição com eles, conversar com eles e perguntar pra eles o que você acredita no seu futuro, como você vê o seu amigo. E foi lindo, não foi, Luiz Eduardo? Foi. Por quê? O que você achou, Luiz? Amizades. Amizades. Amizade com meus parceiros. Amizades. Aê! Sabe? E as amizades estão se fortalecendo. Esse projeto é um projeto que a gente pensa para o futuro, exatamente, de ter os amigos, de ter o par. De ter o par para conversar, para bater papo. Falar, e aí, bora pro cinema? Bora! Bora. Eu topo que eu vou. E aí a gente E eles consegue vão? ir. Eles vão, a gente dá suporte, a gente leva. É isso, é você acreditar que pode e dando os suportes. Tem autonomia com suporte. Eu fico pensando que eu sou mãe, né? Eu fico pensando no coração da mãe de ver a evolução do filho. É lindo, é Deve lindo. ser surreal. As mães realmente estão felizes, sabe por quê? Porque tem horas que a gente fica tentando se proteger, né? Falar, o mundo é perdido, o mundo é muito perigoso, tem muitas... É verdade, né? A gente sabe que tem os perigos reais, a gente não está desconsiderando isso, não é isso. E a gente sabe que eles têm, não é assim, vai, né? É aqueles meninos que vai, né? Eu mesmo. Vai. Aí você tem que ficar puxando a cordinha. Mas aí quando você vê fazendo omelete de manhã, levantando com autonomia sozinho, porque só eu vou vivenciar isso, se a gente tem o potencial de acreditar e a gente consegue, tendo uma equipe multidisciplinar, tendo alguém que está nos inspirando muito, que é o Francisco, mas a Jamília, que são pessoas assim maravilhosas e que acreditam muito mais que a gente, porque eles estão investindo também. Você entende? É acreditar e fazer, né? Então, assim, é uma rede. É uma rede. E aí,
A mãe olha para aquele filho que ela achava que ele não dava conta e fala, gente, ele tá fazendo omelete para todo mundo em casa, né? Fez omelete para todo mundo do carnaval, lá das famílias, tá fazendo pastel. Então, assim, é isso. É mostrar que eu consigo, que eu me desembolo, que eu dou conta. Ah, se eu preciso de te chamar para tirar o plástico, são detalhes que às vezes a gente também não precisa de pegar o óculos, gente, para enxergar melhor o negócio. Fala a gente não. precisa de apoio. Fala não! A gente precisa de apoio, você precisa da orelhinha ali, que muitas vezes a gente não está ouvindo. É. Você entende que o nosso envelhecer, nós não estamos preparados, a gente não está se preparando para isso. Mas nós, quando vamos envelhecer, a gente não vai ficar assim linda, maravilhosa, congelada, escutando tudo, vendo tudo. Não, a gente vai precisar de lente, a gente vai precisar de aparelhinho auditivo, a gente vai precisar, às vezes, até de uma bengalinha, se Deus quiser, né? Porque significa que a gente está muito lá na frente. Mas você entende que o envelhecer também traz prejuízo pra gente. E você falou uma coisa certa, é muito fácil a gente falar que o mundo está perdido. Se cada um fizesse um pouquinho, não? A gente estaria colocando o mundo de uma maneira... Porque, assim, as coisas são difíceis, não é fácil, não. Né? Tem muitas barreiras. Tem a barreira atitudinal, né? Que eu não quero entender que o outro entende. Tem a barreira arquitetônica, né? Bota um monte de escada lá e o cadeirante que se vira, né? O cego, coitado, não tem o piso tátil para andar. O surdo nunca consegue, né, um intérprete de Libras para ajudar ele. É verdade. Só que se a gente não fizer alguma coisa também, eu não consigo fazer para todo mundo. Eu não dá. Mas se eu fizer pelo menos para quem está no meu entorno, você faz quem está no seu entorno, ele faz... Sabe, a gente vai construindo e a cidade vai ficando melhor. O nosso Lego, o mundo de Lego. E aí vai construindo. Você entende? O Alex está lá em São Paulo, ele está lá em Porto Alegre, ele está fazendo... E ele conectou várias famílias. A gente tem... Hoje mesmo... Também. Aí chamou. A gente Eu sou famoso mesmo. A gente tem família. A gente tem famílias lá do Mato Grosso. Sou eu mesmo. Você viu isso? Adoro. Olha essa alegria, a gargalhada dele. Gente, é assim o dia inteiro ou é bravo? É todo dia. É assim. É assim? Dá o mau humor, mas o mau humor dura assim, 2 segundos. 2 segundos. E aí a gente chuta o mau humor, a gente chuta a latinha de mau humor pra lá e tá tudo bem. Então, assim, você entende que é você olhar para um universo de uma forma diferente, com alegria. E como que eu vou ficar olhando e falar, ai, gente, tá chovendo, pelo amor de Deus, né? Meu cabelo vai espetar. Ai, tá um sol danado, eu tô... Não, tá chovendo, você pega guarda-chuva e sai. Tem sol, você pega guarda-chuva também e sai. Então, assim, é você arrumar. Você faz a vida parecer simples. Uai, e não é? A gente consegue fazer leveza na vida, sim. A gente consegue fazer leveza. E aí eu acho que é uma escolha. Lembra que no início a gente estava conversando ali? E aí você me perguntou, eu falei assim, então, é a gente ajustar os caminhos da gente. Eu estava num caminho A, que eu achei que fosse o meu caminho para o resto da vida. Eu ia dar aula, eu ia fazer isso, eu era professora. Gente, e assim, era muito divertido as minhas aulas. Eu dava aula para professor, né, que ia fazer formação de professor e tudo. E aí teve uma hora que eu parei e falei assim, então, como que a gente entende? Como que a gente pensa? E aí tá tudo bem, foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha, racional. Que eu falei, eu quero fazer isso agora. Foi fácil? Não foi fácil. O que é fácil nessa vida? Ele tinha 2 anos, o Thiago Henrique tinha 4 anos e pouco. Né? Eu falei, eu tenho uma família fortalecedora. Eu vou fazer 23 anos. Ainda vai fazer 23 anos. Tá velho, hein? Tá velho, tá velho. E aí você olha para ele, depois da sua escolha, do caminho que você tomou, e você vê essa gargalhada, onde ele está chegando, ele pedindo emprego. O que você sente? Nada. Jesus! Eu falo, meu Deus, pra que eu fiz isso? Eu devia ter feito menos, entendeu? É ligado 420. Eu tinha uma paciência. É ligado... Eu não aguento. É ligado 440. Eu devia ter ligado só em 120. Eu só aumentei Aumentou um demais pouquinho. a voltagem. E que você olha, o que você sente? Então, eu sinto que... Feliz. Sim, feliz. Todas as minhas escolhas foram as melhores escolhas que eu podia fazer.
Por quê? Porque eu fiz escolha com consciência. Não cai não, E parceiro. fiz escolha sempre pensando nos outros também, sempre pensando em como ajudar o outro, sempre pensando em como ajudar, em como porque isso me ajudou também. Isso me ajudou. Uma fase muito difícil, né? De saúde, de doença, de faz cirurgia, não faz, aquela confusão toda. E aí, quando você começa a pensar assim, como é que pensa? Como é que respira? Você entende? Você tira o foco também. A gente começa a tirar o foco e ele nos mostra também todo dia que a gente pode vencer as barreiras. A gente pode e a gente deve vencer as barreiras. Porque quem pediu o emprego foi ele, não fui eu. São as opções dele, são as opções da vida. Cara, e as opções da vida, ele tem a namorada dele, ele tá investindo o dinheirinho dele, não conta quando ele ganha. Não quer Tu não. é espertinho. Eu sou. Uai, não É. tem que ser esperto? Tem. que ser esperto. E aí eu vou fazer a pergunta que a sua mãe fez na imersão. Na imersão. Como é que você se vê daqui a uns anos? Como assim? Como que é você Como é que no você futuro? no futuro? Quem você será no Eu quero ser futuro? pai. Você quer ser pai? Quero. Você perguntou se a Gabi quer ser mãe? Aham. E ela quer? Quer. Ela te contou? Eu tô. Que lindo! É. Eu quero ser convidada para o casamento. Já tá convidado, é. Ai, que bom! Você vai estar convidado também, Fala com ó. ela, vocês Ei, de fora inteiro. Cara, olha que lindo! Ele quer ser pai. Mas para pensar. Você tem filho? Sonho, tem. Tem filho. E o que seus filhos Vou ter querem fazer família na também. vida? Eu nem sei, né, a idade deles. Quais são as idades? Ai, vou falar baixinho. Fala, aqui. tá, não precisa falar. Pode ser depois! Pode ser depois! É sem filtro! Não, é sem filtro, verdade, só aqui. com o outro. Aqui. Comigo é lotada de filtro. Aqui, Não vou falar. manda essa Você câmera eu pra tenho mim. um dia- Bota esse filtro aqui em mim, cara. Eu também não vou contar, não. Você não fala mais quantos anos você tem, não. Fala que você tem chega. 15 anos. Não, não. Que aí eu vou ter 40 anos também. Eu acho que mais ou menos, né? Porque eu nem sei somar as Ah, não, idades. esquece Eu vou isso. estar com 30 anos. Vou estar com 30. Ah, é verdade. Vai casar com 30. Eu vou. Vai casar com 30. Cara, ele faz planos, ele tem autonomia, faz omelete, pedidor de emprego pedidor de e emprego. cheio de Senhora. dinheiro guardado. É, Bateu até inveja em mim, tá? Ah, Porque eu não consigo guardar, não. mas eu consigo. Mas aí, quando você pensa nos seus filhos, o que seus filhos querem pro futuro? Né? O que almeja? A gente quer... O ser humano quer ter um parceiro. O ser humano quer ter uma pessoa que cuida dele. Não é fácil, não. Mas a gente consegue, né? Ter uma pessoa para dividir os momentos felizes e aqueles momentos que nem tão felizes são assim. Porque a vida é gente assim, né? sabe, e a gente sabe que hoje em dia tá assim, todo mundo parecendo uma felicidade assim horrorosa, né? Tá todo mundo feliz, né? Igual a gente tá rindo aqui, né? Tudo muito fácil, né? Mas as pessoas esquecem que o dia a dia, a convivência, a formação do ser humano, né? O desenvolvimento do ser humano é difícil. Por isso que a gente fez essa websérie, justamente para tocar nesse cerne, nesse ponto. A vida é igual uma montanha-russa. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo, a gente só tem que saber lidar. Botar o nosso barco, levantar a vela quando for preciso e baixar também quando for. Eu acho que a gente tem que, né, ir pensando assim, e assim, quando a gente precisar de se recolher, quando a gente precisar de chorar, o que a gente faz? Não quero chorar, não. Não, mas se Mas precisar quando você de tem chorar, vontade, você chora? Não. chora. Chora? Eu sempre Deu falo para isso. mentir agora? Deu pra mentir. Deu Se para quiser- mentir agora? Não. Se precisar de chorar, a gente senta e chora, porque é a melhor coisa que faz. Você chora, Oh, desabafa. Eu jogo que eu tô saudade da minha mãe. Ah, meu Deus. que Se tiver bonito. saudade da mãe, também deságua. E do pai também, né? E Porque do pai pelo também, ver... porque- Deixa meus parceiros também. Mas Seus aí, sabe o que a parceiros. gente faz? Hidrata, né, Luiz Eduardo? Quer chorar, desidrata. E aí você tem mais energia para Seguir em frente. seguir em frente, para encarar os desafios. Porque, assim, a gente não sabe qual é o desafio que vem amanhã. Não Quem? sabemos. Você sabe? Vai. Não, eu não sei, ué. É isso que eu tô Ah. falando. Acabei de dizer Ah, agora. não vai. Eu não sei. Mas Ai, que meu a Deus. gente possa ser iluminado para resolver. Né? É Que isso, lindo, eu acho Patrícia. que-
Muito, 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 muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Esse E eu microfone tenho certeza é Cuidado, o microfone porque senão- que você está falando, que você falou. Se você ficar coitado que estiver ouvindo. Ah lá, vai reclamar. Quem vai reclamar? Furar o ouvido dele. Pode não, senão vai sair Olha, ruim. sacana ele. Mentira, parceiro. Ó, tem espírito. É, ó. Tô só de olho. Vamos ver. Essa daqui, ó. Tá aí. Mas, sabe, e é muito bacana, sabe, Desirê, você mostrar às pessoas, não com aquele glamour. Porque a gente na festa tá tudo maquiado, tá tudo, né? Você chegou aqui, eu tava chegando também. Então, assim, não tô produzida, não tô nada. E nós Mas é estamos verdade, com o pé, né? Nós estamos com o pé descalço no chão e falando de coisas que a gente vivencia. Nós não estamos falando de coisas que eu fico imaginando que eu vou fazer. Não, nós estamos falando do dia a dia. Que não é fácil, mas que a gente consegue viver. E espero imensamente que a gente consiga inspirar as pessoas. Você tem dúvida? Não tenho dúvida. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Então, a gente... Aqui, e o meu abraço de final. Ai, Eu Ju. adoro. E eu quero conhecer a Gabi. Aqui, bom. a gente vai dar um jeito de, né? Semana que vem, é a semana que vem? Ou é na outra? Dia 10. Dia 10. A gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, né? Porque março foi síndrome de Down, né? Foi um mês, né, da síndrome de Down e tudo. E a gente vai fazer, né? Nós fomos convidadas, né, no hospital para a gente conversar. E aí nós vamos conversar, nós três, eu, ele e a Gabi. Porque eu acho que nada de nós sem nós. Sim. Então, assim, não é impactante eu falar mais. Não é impactante. É impactante mostrar o casal. É eles falarem que eles têm autonomia, que eles conseguem e que eles se resolvem, gente. Porque, sabe, as pessoas ficam pensando e ficam... e não é questão... É questão de resolver o dia a dia. Sabe, os detalhes da vida. E você tá pronto. Eu tô. Nasceu pronto, Zé. Nasceu Aqui, pronto. pronto. Gente, vocês que ficaram até aqui, bate o sininho, segue a gente e manda esse filme. Manda porque... o like. Manda o like. Ai, fala pra mim. Fala seu Instagram. Fala seu Instagram. Fala. Não sei falar. Eu vou pôr na descrição. Não sei falar. Luiz Sabe Eduardo. Não. Luiz Eduardo. Arroba Luiz Eduardo, se dá o like, tá joinha. É isso. Eu acho que Obrigada. ficou bom, né? Não, ficou ótimo. É, Perfeito. Assim, Perfeito, porque é real. É. a gente... Tá tremendo? Nossa Senhora! O que é isso? Parceiro! Manda o coração pra ele, manda o coração pra ele. Oh, grava. Não merece, mas ele merece gente, com o coraçãozinho. Manda o coração pra Ah lá. ele. Olha lá, como é que faz? Ó. Manda o coração. Manda o coração pra ele. Manda o coração pra ele. Cuidado, senão você derruba ele. Ai, que lindo. Ai, gente. Demais, viu?